Bom, vamos voltar aqui aos teoremas de Bernoulli, tá? Essa é a parte 2. Na parte 1, a gente chegou na seguinte equação, né? Del V, del T, mais grade de V ao quadrado sobre 2, mais grade de P sobre ρ, mais gradiente de GZ, tem que ser igual a V vetorial xi, tá? Bom, o que seria interessante da gente fazer? Vamos considerar o quê? Vamos considerar que eu queira colocar o máximo de termos possíveis em função de um gradiente, porque isso aqui é um gradiente, isso aqui é um gradiente, isso aqui é um gradiente. E o que está me impedindo de colocar o gradiente disso tudo aqui em evidência é justamente esse ρ. Então eu quero reescrever essa fórmula de um jeito que eu consiga colocar esse ρ dentro do gradiente. E eu só poderia fazer isso se ρ fosse constante. Se o ρ não é constante, eu não posso fazer isso. Então vamos considerar que eu vou chamar dp, só que é um p chique, um p diferente. Deixa eu ver se eu consigo fazer assim. Assim tá melhor. dp vai ser igual a dp normal sobre ρ, tá? É uma mudança de variável que eu estou fazendo. Eu vou integrar dos dois lados. Esse p chique tem que ser igual a integral de dp sobre ρ. Agora a pergunta que eu faço para vocês: isso aqui vale p sobre ρ? Não, nem sempre. Isso só vale p sobre ρ quando ρ não depender de p, certo? Beleza. Agora eu vou tirar o gradiente dos dois lados. Eu vou ter então que del xi com a integral de dp chique é simplesmente p chique. Tem que ser igual a del xi da integral de dp sobre ρ. Que também pode ser escrito em notação vetorial como sendo o grade disso aqui tem que ser igual ao grade de integral de dp sobre ρ. Ela é uma maneira mais geral de colocar o gradiente para fora disso tudo, então, ou seja, portanto, temos que essa equação aqui, eu vou até copiar e colar ela. Essa equação aqui, copiar, colar. Essa equação aqui a gente vai poder escrever isso aqui como sendo o gradiente da integral de dp sobre ρ. Beleza? Então a gente pode colocar o gradiente em evidência. Isso aqui vai ser del v, del t, mais o gradiente de v ao quadrado sobre 2, mais a integral de dp sobre ρ, mais gz, tem que ser igual a v vetorial xi, que é a vorticidade. Tranquilo? Bom, o que significa... Porque isso aqui é a formulação para quando ρ não é constante. O que significa ρ não ser constante? Variar no tempo. Bom, tem alguns jeitos que ρ pode variar no tempo. A gente tem... Opa, o mouse... Meu Deus do céu. O mouse sumiu aqui. Ei, Jesus. Agora foi. ρ pode variar de certas formas. Primeira delas, ρ pode variar com a temperatura, né? São escoamentos estratificados termicamente. Vou até escrever aqui, escoamentos estratificados termicamente. Termicamente, onde ρ é uma função da temperatura. É um escoamento dilatável também, beleza? Importante isso. Isso aqui é um escoamento dilatável. Escoamento dilatável. ρ pode variar com a pressão. ρ pode variar com P, que são escoamentos barotrópicos. Beleza? E normalmente a relação geral para esse tipo de escoamento é que P, ρ,
tem que ser igual a C ρ elevado a N. Tá? Fecha quadrado. Boa. Em que isso são, C e N são constantes do modelo que a gente está fazendo. Então, beleza. Isso é o que significa ρ não ser constante. Isso a gente não vai... Agora a gente vai deixar essa informação de lado um pouco e a gente vai tratar de outro assunto. A gente vai voltar para a equação de Euler reescrita em função da vorticidade. Essa aqui. A gente pode chamar isso aqui tudo de um funcional de Bernoulli. Funcional de Bernoulli. B. Então a gente tem que del V em del T mais grade de B tem que ser igual a V vetorial xi. Beleza? Então, a gente pode falar em alguns casos especiais dessa equação aqui. Casos especiais. A primeira coisa que você tem que pensar é regime permanente. Em regime permanente, RP, regime permanente, RP para ficar mais rápido. A gente tem que esse termo aqui ele vai zerar. E a gente vai ter que o gradiente do funcional de Bernoulli tem que ser igual a V vetorial xi. E o que isso significa? Isso tem uma interpretação física muito interessante. Isso aqui é um produto vetorial. Então, isso aqui é um produto vetorial. Então, o que quer que seja isso aqui, ele vai ter que ser perpendicular ao plano formado por esses vetores. Ou seja, ele é perpendicular tanto a xi quanto a v. Então, se eu desenhar aqui linhas de corrente, tá? Linhas de corrente é um conceito que a gente conhece bem. Linha de corrente. Linha de corrente. São linhas que são... linhas de corrente. São linhas que são tangentes ao vetor velocidade em todos os pontos. A gente tem também, analogamente, linhas de vorticidade. Linhas de vorticidade. Que são linhas que são, análogas às linhas de corrente, são linhas que são tangentes ao vetor vorticidade em todos os pontos dela, tá? Eu vou tentar desenhar aqui 3D uma linha de vorticidade e uma linha de corrente 3D. Seria uma coisa mais ou menos assim. Beleza? E a gente tem um funcional de Bernoulli que ele vai estar sempre apontando, sendo perpendicular a essas duas linhas. Então ela vai estar mais ou menos para cá. Assim, isso aqui é como se fosse a ponta da flecha, né? Então ela é perpendicular ao vetor n. É perpendicular ao vetor n, tal que esse vetor n é o vetor formado pelas superfícies delimitadas por essas. Ter ficado muito bom, que é difícil desenhar uma parada 3D num quadro 2D, né? Deixa eu ver se eu não estou esquecendo de nada. Só varia na direção n. Ela só varia na direção n, né? Só varia, ou seja, na linha de corrente e na linha de vorticidade. E, em outras palavras, quer dizer que grade de B, ou seja, grade de B, B se conserva ao longo de ambas as linhas. Tanto de corrente quanto de vorticidade. Nossa senhora, essa aula vai ficar um pouco grande esse vídeo aqui. Tudo bem, é a vida. Acho que não tem muito mais coisa pra falar não, vamos ver. Vamos falar agora de um regime, agora vai ser legal, regime, outro caso especial, né? Regime permanente e irrotacional. O que significa? Bom, a gente tem aqui regime permanente e a gente tem isso aqui. Só que irrotacional quer dizer que o hot da velocidade tem que ser igual a zero. Então, grade de B tem que ser igual a zero. Ou seja,
B se conserva em todo domínio do escoamento. Tá? Se além disso, ademais, né? Se além disso, ρ for uma constante, a gente pode falar que P sobre ρ. Por quê? Porque se ρ é constante, integral de dp sobre ρ é simplesmente P sobre ρ. P sobre ρ mais V ao quadrado sobre 2 mais Gz é igual a uma constante. É igual a constante. Beleza? Que é a nossa equação de Bernoulli. E último caso especial, último caso, é o irrotacional transiente. Onde ΔV, ΔT, mais grade de B tem que ser igual a zero. Tranquilo? Por que é importante a gente analisar o caso irrotacional e transiente e permanente? Pois se for igual a zero, né, que é o fluido irrotacional, a gente pode podemos descrever V como sendo um gradiente de um escalar. Uma função potencial que a gente chama isso aqui. O escoamento passa a ser potencial. E por que a gente pode falar isso? Porque Xi, acho que eu falei isso até em algum vídeo, Xi é igual ao hot de V, mais V, nesse caso, seria o grade de uma função escalar φ, um potencial. E isso aqui vai ser sempre zero, sempre zero, independente de qual que seja essa função φ. Eu acho que tem um vídeo meu provando essa relação aqui, se eu não me engano. Mas se não tiver, ela é bem tranquila de deduzir. Tá? Bom, opa. Então a gente tira disso que se o escoamento for irrotacional, a gente vai poder descrever a velocidade, o campo de velocidade, como sendo gradiente de um potencial escalar, certo? Um potencial de velocidades. Essa é a conclusão, acho que talvez a mais importante aqui desse vídeo. A gente pode substituir isso na equação de Euler, né? A gente vai ter que ΔT de grade de φ mais... Meu amigo, caguei tudo. Nossa, eu apaguei muita coisa sem querer, nem tem como desfazer, eu acho. Não tem. O domínio de escoamento. Mas é só voltar o vídeo pra... Só voltar o vídeo aí pra ver o que estava escrito. Vou até escrever aqui embaixo, não preciso nem... a gente pode substituir isso na equação de Euler. A gente vai ter que isso aqui mais grade de B tem que ser igual a zero. E a gente pode inverter a ordem das derivadas parciais. Então a gente tem que o gradiente de ΔT de φ mais grade de B tem que ser igual a zero, certo? Ou a gente pode escrever isso aqui como sendo o gradiente de ΔΦ, ΔT, mais B igual a zero. E isso aqui a gente vai chamar de funcional de Bernoulli transiente. Tranquilo. Eu acho que é bom parar por aqui. Eu já falamos bastante coisa já e vai entrar em escoamento potencial, que é um tema novo. Então acho que é bom parar por aqui e começar com um tema novo. A gente vai voltar a falar disso aqui, desse dp chique aqui. Vamos voltar a falar dele mais pra frente. Mas esse é o assunto de próximos vídeos. Valeu!